Discursos das campanhas do Lula e do Bolsonaro investindo aí na polarização, né? E os presidenciáveis que tentam furar essa bolha, né? Essa casca aí, se esforçam para convencer o eleitor que a antecipação do segundo turno só interessa aos favoritos. A polarização é uma realidade na política brasileira e se revela nas pesquisas que medem a preferência do eleitorado que irá às urnas em outubro. Agora, como qualquer um de nós se identifica nesse cenário? Mais à direita, mais à esquerda? E, além disso, estar em um desses lados significa adesão integral à agenda dos candidatos? A resposta é não. Um levantamento feito pelo Instituto da Democracia, formado por grupos de pesquisa de 4 universidades, a Federal de Minas Gerais, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Unicamp e a Universidade de Brasília, revela o que pensam os brasileiros sobre os principais temas em debate nas eleições. Os resultados divulgados pelo Globo ao longo dessa semana apontam tendências ideológicas, o prestígio de instituições junto à população e até mesmo como o povo vê a disputa pela paternidade de programas sociais, arma poderosa da campanha eleitoral. A pedido de parlamentares, o Tribunal de Contas da União abriu 2 processos para apurar possíveis irregularidades na troca dos cartões do programa Bolsa Família pelos cartões do Auxílio Brasil. Os resultados foram consolidados na pesquisa A Cara da Democracia e deram a largada para o Pulso, um projeto idealizado pela Editoria de Política do Globo e que ao longo das próximas semanas vai se debruçar sobre esse e outros levantamentos com recortes e análises em profundidade sobre os principais assuntos em debate hoje no país. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e no Ao Ponto desta quarta-feira, o jornalista Flávio Tabac, que edita o Pulso, analisa as descobertas mais importantes dos dados até agora revelados. Fique com a gente. Flávio Tabac, antes da gente falar sobre a Cara da Democracia, conta pra gente qual é a ideia do Pulso, que foi lançado no último domingo, já tem sido super útil para ajudar a gente a entender um pouco a cabeça do eleitorado brasileiro, né? Esse projeto, esse produto jornalístico que o Globo lança, chamado Pulso, né, começou agora no domingo, dia 3 de julho, e ele é lançado para ajudar os leitores do jornal, os leitores do site, a compreenderem melhor os movimentos da opinião pública no Brasil, né? A gente está muito acostumado a ler quem está na frente e quem subiu ou quem desceu. As pessoas querem saber quem está na frente, né? Assim como elas querem saber como elas acompanham seus times de futebol, com as suas capacidades, quais são seus pontos, né? Pensar sobre a opinião pública é um pouco mais complexo, porque não envolve só uma paixão, envolve várias paixões, né? Envolve você entender se você quer uma sociedade mais para um lado, mais para um outro, mais de esquerda, mais de direita, ou até mesmo discutir o que eu penso como uma sociedade de esquerda, o que eu penso como uma sociedade de direita, ou se eu sequer penso nisso. Então o Pulso, ele vem para repercutir, analisar, estudar, investigar, junto com quem entende de opinião pública, com os acadêmicos, junto com quem faz opinião pública, que são os institutos de pesquisa e as empresas de pesquisa, e claro, né, os jornalistas que estão aqui para fazer as perguntas e apurar as respostas possíveis. Então, o Pulso ele foi criado nesse intuito de ajudar os leitores a acompanhar os ventos da opinião pública e ser o mais útil possível nesse ano eleitoral bastante polarizado. E agora, falando dessa pesquisa que foi o Abre Alas, né, do Pulso, A Cara da Democracia, né? Os pesquisadores ouviram mais de 2.500 pessoas presencialmente sobre esses mais diferentes temas. Essa é uma pesquisa feita desde 2018 e esse ano a gente aqui do Globo que está divulgando ela com exclusividade, é isso? É isso, exatamente. Essa pesquisa ela é feita por um grupo de acadêmicos, né? Um grupo, na verdade, de universidades, né? Esse grupo envolve a UFMG, a Unicamp, a UNB, a UERJ. Ele é financiado pelo CNPq, a FAPEMIG, ou seja, é uma pesquisa acadêmica com investigações que saem dela, né? Não é só uma pesquisa assim, quem está na frente, quem está atrás. Não,
uma pesquisa com mais de 50 perguntas, que vai a campo uma vez por ano desde 2018. Apenas em 2020 foi feita por telefone, por motivos óbvios, por causa da Covid, mas ela é uma pesquisa acadêmica seríssima e que nós estamos trabalhando juntos com os pesquisadores. Então, cada pesquisador, como é que funciona isso, né? Cada pesquisador dessas universidades que eu mencionei tem uma certa especialidade. E eles, a partir dos resultados, vão começar a trabalhar sobre o assunto A, o assunto B, o assunto C. Tem gente que estuda religião, especificamente religião. Tem gente que estuda opiniões sobre aborto. Tem gente que estuda petismo e também antipetismo. E por aí vai. Falando em petismo e antipetismo, Tabaque, tem muita coisa que ainda vai ser publicada, a gente não quer dar spoiler, mas vamos falar da reportagem dessa quarta-feira que fala sobre partidos, né? O que os dados mostram? Os brasileiros têm essa cultura de ter um partido de preferência ou não? E quem tem, nessa faixa aí de quem tem um partido de preferência, quais são os partidos que se destacam? Engraçado, né? Quando a gente conversa sobre opinião pública, né, a gente pode muitas vezes se arriscar a dizer, não, é assim que o brasileiro pensa. Ou a gente pode, que é o proposta do Pulso, vamos olhar quais são os ângulos que estão envolvidos nisso, né? Que os brasileiros pensam sobre isso, né? São muitos, né? Muitas vezes a cabeça do brasileiro não existe. Muitas vezes ela está lá, 99%, mas isso é muito raro. Mas vamos lá, os partidos políticos. A desconfiança neles entre 2021 e 2022 caiu. É muito alto ainda, é acima de 50%, 53%. Mas em 2021, 68% da população desconfiavam, esses 68% desconfiavam dos partidos políticos. Então, há uma certa melhora de um ano para o outro. Porém, quando a gente quando eles, né, os pesquisadores, fazem essa pergunta em 2022, agora, se você simpatiza ou não com o partido político, ok, tem uma queda na desconfiança, embora ainda seja alta, mas a resposta dá na razão de 80-20, ou seja, 79% dizem não, eu não simpatizo com nenhum partido político. E 20% dizem sim, eu simpatizo com um partido político. Então, respondendo a sua pergunta, tá aí, né? A grande, imensa maioria não tem esse time de futebol, entre aspas, não. E aí, desses 20 que têm uma preferência, quais são os partidos que se destacam? Imagino que seja o PT pro bem e pro mal, né? Exato. Tem o petismo e o antipetismo. Exatamente por aí, Carol. O PT, pela sua história, pelas suas conexões com movimentos sociais e por ter um líder popular que sempre esteve no PT, né, diferentemente, a gente pode depois falar do Bolsonaro, que também tem sua liderança popular, mas o Bolsonaro variou, ele mudou muitas vezes de partido político. O PT tem o Lula tem o PT. Em 1980, aliou-se a intelectuais e a outros líderes sindicais para fundar o Partido dos Trabalhadores, do qual se tornou presidente. Então, dentro desses 20% que dizem ter uma preferência partidária, 64% afirmam ser o PT. Tá? Ao todo, né, se você pegar na população inteira, esse número ele cai para 13%, porque a gente está falando de bolos e fatias diferentes, né? Mas entre os que têm preferência, 64% dizem que é o PT. E aí nós temos uma novidade nessa pesquisa. Tá, o PT a gente até sabe que tem o Lula, né? É um partido que tem bases. Nós temos o PL, né? O PL, o Partido Liberal, o partido do Valdemar da Costa Neto. Se você pegar nesse extrato de 20% das pessoas que dizem ter preferência por algum partido, o PL ele agora alcança o segundo lugar. Ele está com 9,5%. Podemos arredondar aqui para 10%, ou dentro da margem de erro aqui, ele é significativo. Existe uma tendência de o Bolsonaro, mesmo tendo entrado no PL há pouco mais de 6 meses, né, uma coisa bem recente, houve um evento, né, até bastante com bastante repercussão. Estou aqui porque acredito em vocês. E nós estamos aqui porque acreditamos no Brasil e nós... Mas dentro desse extrato de 20 que sabem, que querem, que dizem ter um partido, o PL é o segundo. Por exemplo, o MDB, que tem muitos filiados, ele alcança 5%. O PSDB, 3%. O PSB, 1,6%. E os outros sempre nessa faixa muito pequena. Então, o que eu quero dizer com isso
é que, apesar de o PL, na massa da população, ainda ter 2%, ou seja, dentro da margem de erro, dentro do grupo dos 20% que tem partido, ele chega a 9,4% e ele é a força número 2 dentro desse grupo, o que é algo a ser bem observado. E aí, Tabaque, a gente segue no mesmo tema, mas olhando um pouco mais distante, com mais abrangência, que é a orientação ideológica do brasileiro, para além do partido político que ele goste ou desgoste, né? A maioria dos brasileiros, pelo menos dos entrevistados, se diz à direita. Agora, em que medida que isso fecha a porta para temas como a diversidade, os direitos humanos? É uma sociedade que se diz mais à direita, mas ela fecha a porta para esses temas? Como medir se brasileiros são de esquerda ou de direita, né? A opinião pública, a literatura de opinião pública, ela se debruça sobre isso há muitas décadas, né? Principalmente desde os anos 40, no mínimo. O que te define, né? O que você entende por direita, o que você entende por esquerda? Vamos aos números. Chama a atenção que brasileiros, numa escala de 0 a 10, não por acaso, né, o 0 à esquerda e o 10 à direita, as pessoas na entrevista, nas ruas, essa pergunta e toda essa pesquisa A Cara da Democracia foi feita de forma presencial, 18% delas escolheram direita e 9 esquerda. Né? Se você for somar, né, e dividir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centro e 8, 9, 10 direita, e aí você tem um olhar um pouco mais acurado sobre a divisão do Brasil, que continua sendo direita, tá? Então a gente vai falar de esquerda 16%, centro 38% e direita 30%, tá? O que a gente quer dizer com isso? O que a gente pode analisar a partir disso? Tá? Será que essa autodeclaração ela significa que todos os temas que disputam a raia da direita são aceitos pelos brasileiros? O Bolsonaro, ele ressignificou a direita no Brasil, principalmente a partir de 2015, quando ele começou muito forte nas redes sociais, né? Mas vamos pegar um número aqui, por exemplo, a adoção de criança por um casal gay. É um tema de direita ou um tema de esquerda? O que o Brasil mostra é que houve um X, o que a gente fala em pesquisa, né? Lá em 18, 52% eram contra e 37% eram a favor. O governo Bolsonaro começou em 19, passa 19, 20, 21, chegamos agora no meio de 22, esse tema se inverteu. 56% dos brasileiros são favoráveis à adoção de uma criança por um casal gay. O destino? O novo lar em Brasília de uma família só de homens. Por outro lado, 39% são contrários. Então você olha, ok, nós temos um percentual maior de pessoas que escolhem lá o numerinho 10. Eu já falei aqui nos agrupados, né, cujo centro é o mais pesado, é o mais forte, o mais volumoso, mas tem temas que contradizem um pouco isso. Então, na nossa matéria de estreia, a gente chamou isso de conservadorismo brasileiro. Então tem flerte com extremos, que convive esse flerte com o avanço por direitos humanos. O que é esse flerte com extremos, para terminar o raciocínio? A redução da maioridade penal é um tema que as pessoas são amplamente favoráveis. Mas a gente não sabe como seria isso. Até caiu de 81 para 70, entre 18 e 22, mas ainda tem muita gente que é, por exemplo, contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, que é um tema largamente já, pelo menos no mundo desenvolvido, na Europa, nos Estados Unidos, nem todos os Estados Unidos, nem todo o país, mas no Brasil 44% são contra e 49% são a favor do casamento do mesmo sexo. Ou seja, a gente precisa olhar para as perguntas e precisa entender até que ponto essa autodeclaração de direita e esquerda ela se manifesta nas respostas a temas. Tabaque, as teorias da conspiração, que são também um fator muito presente entre os bolsonaristas, mas a pesquisa mostra que a aderência a esse tipo de teoria da conspiração vai além, né, das pessoas que se dizem de direita. Por exemplo, quando você pergunta se as pessoas acham que há uma conspiração global da esquerda para tomar o poder, esse percentual caiu, mas ainda é muito expressivo, 36% acham que é verdade.
A maioria acredita que o coronavírus foi criado pelo governo chinês, 49%. Como é que a gente consegue relacionar essas teorias da conspiração a esse perfil político e ideológico do eleitor? Temas assim como Terra é plana, 20%, né, dos brasileiros acreditam que a Terra é plana, né? Ou o homem nunca pisou na Lua. Segundo os números e os cruzamentos que nós fizemos, eles estão mais relacionados à baixa escolaridade, ou seja, quanto menor a escolaridade, mais alto é o índice de pessoas que dizem acreditar que o homem nunca pisou na Lua ou que a Terra é plana. Ou seja, tem uma questão aí de a pessoa não ter, às vezes é analfabeta, ou às vezes é semi-analfabeta, às vezes estudou muito pouco, e pode estar mais de uns anos para cá, mais exposta a algumas teorias que vêm por WhatsApp, por redes sociais e tal. Uma descoberta aqui é sobre as teorias da conspiração que envolvem ideologia, né? Quando a gente fala que o homem nunca pisou na Lua, não necessariamente... Você pode até ter uma ideologia envolvida, né? Você nunca pode excluir essa possibilidade. Você pode envolvê-la, essa afirmação, em uma ideologia. Mas, em geral, ali é um fato, né? Pisou ou não pisou? A Terra é plana ou não é plana? Porém, quando você fala que há uma conspiração, pergunta, né? Se há uma conspiração global da esquerda para tomar o poder, você enxerga que a escolaridade deixa de ser um fator mais relevante para que as pessoas acreditem nessa conspiração. E aí tem um número aqui que a gente destacou, 37% das camadas com maior escolaridade acreditam nessa teoria, né? O que é um número nada desprezível, né? Ou seja, há um medo, um temor de que há uma conspiração global. Não é assim, a esquerda tenta tomar o poder, a pergunta, né? Porque você poderia... Tudo isso é a formulação da pergunta, né? A pergunta é muito clara. Conspiração global, ou seja, são integrantes da esquerda globalmente conspirando, usando essa palavra, para tomar o poder, né? Ou seja, você pode entender, aí cada pessoa que ouve entende de uma forma, você pode entender que vai querer tomar o mundo, todos os países do mundo, né? E aí a escolaridade deixa de ser um fator relevante. Então, a gente vê nós vemos assim, a gente podia abordar, isso vai ser, e tentaremos fazer de tudo para que seja a marca do pulso, né? Não só dar o número, mas tentar trazer reflexões sobre a aderência a certas respostas, né? Discutindo, inclusive, como a pergunta é feita. Então, é um pouco por aí, assim, né? Trocando em miúdos, a Terra é plana, ou frases bastante polêmicas. Tabaque, outro tema abordado na pesquisa, diz respeito à confiança nas instituições, né? Nesse caso, se percebe alguns movimentos interessantes ao longo dos últimos 3 anos, né? Por exemplo, as Forças Armadas, que têm povoado esse noticiário político, perdem a aderência junto à sociedade. E, ao mesmo tempo, justamente o STF, né, que é alvo do presidente Bolsonaro, ganha alguns pontos, ainda que não sejam muitos pontos, né, relacionando-se às pesquisas anteriores, desde 2019. Como isso está representado pelos números? Então, as Forças Armadas, você pode olhar por 2 ângulos os resultados trazidos pela pesquisa Cara da Democracia. Você pode dizer que 70% da população, de alguma forma, demonstra alguma confiança nas Forças Armadas, que é um número alto, né? É um número que você pode pensar assim, tá tudo bem. Mas você tem aqui o filme da história, que começa em 18, nesta pesquisa presencial especificamente. Subiu 8 pontos percentuais, de 21 pontos para 29%, né? Ou seja, 21% para 29%, uma diferença de 8 pontos percentuais, o resultado das pessoas que dizem eu não confio nas Forças Armadas. O Comando do Exército determinou o sigilo de 100 anos dos documentos do caso Eduardo Pazuello. O ex-ministro da Saúde, general da Ativa, participou de um ato político no mês passado ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Quem diz confia muito soma 25. Quem diz não confia soma 29. E quem diz confia mais ou menos soma 32. Esse é o número 1 aqui
da pesquisa. Por fim, confia pouco, 13%. O que isso quer dizer, né? Nos anos Bolsonaro, né? A gente está contando a partir de 18, da campanha Bolsonaro, mas se a gente for pegar a partir de 19, esse número vai escalando. Ele já vinha de uma escalada, até porque as Forças Armadas foram muito, né, discutidas e debatidas no ano eleitoral. Então, desde que o Bolsonaro é protagonista do debate político nacional, ou seja, 18, as Forças Armadas expostas viram um crescimento de confiança delas, embora, se você somar quem confia mais ou menos, com quem confia muito, com quem confia pouco, você consiga chegar a 70%, que é um número bastante positivo, mas a gente não pode esquecer que houve um desgaste nos anos Bolsonaro. Os partidos políticos, a gente já começou falando um pouquinho, né? Houve uma melhoria nos percentuais dos que não confiam, caiu de 68% para 53% em um ano, mas ainda é um índice de desconfiança muito alto, né? Por outro lado, é engraçado o STF, né? Os resultados do STF, eles mostram como se fosse um alto e baixo, né? Lá em 18, o percentual das pessoas que diziam não confiar no STF era mais ou menos 1/3 da população, 31%. E aí, em 19 e 21, chegaram a um nível bem mais alto, subiram 10 pontos, 11 pontos percentuais, 12 pontos percentuais, chegou a 42 e 43, quem disse não confia. E era um momento de muita tensão entre os poderes, né? Vocês devem lembrar, né, das manifestações em frente ao Supremo, né, de protestos de todos os lados. E é engraçado dizer, né, não é apenas o questionamento ao STF do lado bolsonarista, né? O STF, como justiça, ele divide opiniões de vários lados. Muitas vezes, evidentemente, um dos lados, se for mais radical, vai centrar mais fogo no STF. Mas isso não quer dizer que só um lado político centra fogo no STF. Mas aí, de 2021 para 2022, houve uma melhoria de 6 pontos percentuais no STF na questão do não confia. Caiu de 43 para 37, e o confia mais ou menos subiu de 27 para 32. Ou seja, o STF registrou, embora ainda com muita desconfiança, melhorias na avaliação da população. Por fim, eu destacaria as igrejas, que essas detêm uma confiança muito alta da população, né? Ou confia muito, que em todas as outras ele está lá embaixo, né? Confia muito lá no Exército, fica lá embaixo, partidos, Congresso, STF, aí na igreja confia muito, é 39%. Ele é o número 1. E confia mais ou menos 27%. E o não confia 21%. E confia pouco é o último, que é o 12%. Então, as igrejas detêm Claro que a gente está falando aqui a gente está falando de todas, né? A gente não está falando aqui especificamente se você confia na igreja evangélica, pentecostal, neopentecostal, se é adventista, se é católica. Aqui a gente está falando de igrejas como um todo, é a forma como a pesquisa foi feita. Outra pesquisa pode fazer índices de confiança totalmente estratificados, né? Mas nesta, se você pensar a igreja, para os brasileiros, ela é a número 1 em confiança. Aqui a confiança na própria democracia. A pesquisa mostra que a maioria dos brasileiros confia no sistema, ainda que não o considere perfeito, né? Exatamente. Assim, houve uma melhoria, né? Houve uma melhora na confiança dos brasileiros na democracia de um ano para outro. Não foi tão significativo assim, mas quando são 3 perguntas, são 3 afirmações e você diz qual você prefere, tá? A afirmação que diz assim: a democracia é preferível a qualquer outra forma de governo. Essa é sempre a mais escolhida entre os brasileiros. Só que ela varia. Em 18, 56. Em 19, 65. Em 21 caiu, 56. Em 22, subiu 3 pontinhos, 59. Então tem uma leve melhora. Tá? A outra pergunta: em algumas circunstâncias, uma ditadura pode ser preferível a um governo democrático. Isso foi 21 em 2018, mas caiu depois para 11 em 19. Mas aumentou para 18 em 21 e caiu de novo em 15. Ou seja, você tem um alto e baixo. E tem uma terceira frase que perguntou aos entrevistados se tanto faz um regime democrático ou não democrático.
O resultado ele foi constante, desde 2018 até 2022, variou de 12% até chegar a 14%, isso dentro da margem de erro. Mas a pergunta e a frase mais importante é a democracia. Se a democracia é preferível a qualquer outra forma de governo, essa democracia que foi conquistada a duras penas, né? E essa resposta é a principal, é a que concentra mais respostas dos entrevistados. Soma 59% em 2022 e teve uma alta de 4 pontos percentuais na comparação com 2021. Para a gente terminar, Tabaque, Lula e Bolsonaro estão muito centrados no debate econômico, né? O Bolsonaro com o Auxílio Brasil de R$600, o Lula tentando levar a campanha para esse lado também. Afinal de contas, a paternidade dos programas, seja Bolsa Família, seja Auxílio Brasil, está bem definida na cabeça do eleitor? Tá bastante claro, assim. O Bolsa Família está aí, tem quase 20 anos, estava aí, né? Ele mudou de nome para Auxílio Brasil e ele é muito identificado com o PT e com o Lula. Já o Auxílio Brasil, toda essa discussão no governo sobre faz um cartão magnético novo, muda as cores. O governo decidiu que quer enviar um novo cartão para todas as famílias que recebem o Auxílio Brasil, acabar com qualquer histórico do Bolsa Família. O que está em jogo? Um jogo simbólico. Quem é que está transferindo renda no Brasil para quem mais precisa, né? O ponto central, o ponto de início dessa conversa brasileiros são amplamente a favor dos dois programas, não importa se é Bolsa Família ou se é Auxílio Brasil, como é que você chama, 88% dizem que são favoráveis ao Bolsa Família e 85% ao Auxílio Brasil. Então, assim, para começo de conversa, ampla maioria é a favor. Qual é a pergunta? O Bolsonaro vai conseguir ou não obter dividendos eleitorais a partir do momento em que ele fez uma jogada bastante perspicaz de mudar o nome de um programa que já estava reconhecido nos brasileiros e aumentar o valor. Claro, a pandemia teve tudo a ver com isso, né? Porque ele criou-se um auxílio, inclusive o nome Auxílio Brasil, ele vem do auxílio emergencial, né? Durante os anos da pandemia. A PEC, que está sendo agora discutido no Congresso, também envolve esse estado de emergência e distribuição de recursos para populações, não só as mais de baixa renda, mas também taxistas, caminhoneiros e outros. Mas a descoberta foi, os brasileiros já sabem quem é o responsável pelo Auxílio Brasil. 74% dizem que foi o Bolsonaro e 3% dizem que foi o Lula. Ou seja, nada para o Lula, tudo para o Bolsonaro sobre o Auxílio Brasil. Já no Bolsa Família, 55% dizem que foi o Lula. E o Bolsa Família, e o Lula já não é presidente há muito tempo, o Fernando Henrique mais tempo ainda, ele é citado por 10% dos entrevistados, ou seja, existe uma memória de que o Fernando Henrique criou o Bolsa Família, claro, né? As pessoas que lembram do Bolsa Escola, do início desses projetos de distribuição de renda. Só que, neste momento, nas pesquisas de intenção de voto, se você pensar nas presenciais, há uma diferença aí de 18, 19, 20 pontos percentuais entre Lula e Bolsonaro, o Lula na frente. Ou seja, a pergunta o que o Bolsonaro precisa para fazer com que as pessoas entendam que o Auxílio Brasil é dele? Nada, porque as pessoas já sabem. Como é que ele vai obter dividendos eleitorais? Com a PEC? Essas perguntas todas estão no ar. E muita gente pode dizer, não, porque o povo não sabe que o Auxílio Brasil foi o Bolsonaro. Não. A pesquisa diz, o povo sabe. E os números dos percentuais de voto, nesse momento, não entregam uma alta para ele relacionada a isso. Pode acontecer no futuro? Pode. Os 3 meses que vem por aí e a animação deles vão responder. Flávio Tabaque, muitíssimo obrigado pela sua participação, um abraço e um bom trabalho. Valeu, Tabaque, um abraço. Um abraço, Carol, um abraço ao Tique e até a próxima. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da TV Cultura e do canal no YouTube Consulta Pública. A produção foi do João Vitor Costa e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.